Eu vou começar, portanto, para tratar do assunto, o capitalismo neoliberal e suas contradições no Brasil, por um aspecto que me parece extremamente relevante quando a gente pergunta, bom, então se trata do Brasil dentro do contexto da economia mundial, dentro de uma historicidade específica pela qual passa o capitalismo contemporâneo, o neoliberal, enfim, há vários nomes para isso, e que claramente, isso é um consenso entre todos os economistas, mesmo os ortodoxos, os de ultradireita, se vocês quiserem, partimos do consenso de que esse capitalismo, ou essa economia, qualquer que seja a qualificação que se dê para ela, se encontra numa profunda crise nesta atual conjuntura. O debate começa justamente sobre quais são as razões, as determinações que colocam essa crise. Mas o ponto central, portanto, é como é que o Brasil se insere nisso, ou seja, o que é o Brasil dentro da economia mundial, o que é o Brasil dentro da divisão internacional do trabalho nesse contexto específico. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a economia brasileira, a sociedade brasileira, se insere nessa divisão internacional do trabalho de uma maneira, com mais deliberadamente, com menos, podemos discutir ao longo aqui da nossa conversa, mas de uma maneira passiva, não ativa. O que faz, e isso não de agora, isso desde que, enfim, a economia brasileira a sociedade brasileira, na sua formação desde o período colonial, é insertada dentro dessa divisão internacional do trabalho. Essa nossa economia brasileira, portanto, desde o seu nascedouro, ela é estruturalmente, aí variam os nomes porque variam as interpretações teóricas, dependente, periférica, subdesenvolvida, não são sinônimos, mas, por enquanto, eu não estou sendo rigoroso com esses termos. Portanto, se trata de uma inserção subordinada que faz essa economia ter um caráter, ao ser subordinada, dependente, periférica, etc., etc. Eu, por razões de interpretação e de referência teórica, vou, portanto, primeiro, esse é meu primeiro ponto, tentar ser rigoroso no que significa essa condição dependente da economia brasileira frente à lógica da acumulação de capital em escala mundial, frente ao mercado mundial. E aqui eu vou me valer de maneira extremamente sintética, porque não temos muito tempo de desenvolver mais isso, mas procurando ser rigoroso, dos determinantes do que fazem uma economia ser dependente dentro do que é uma economia mundial capitalista. E aí, tentando ser sintético, essa condição dependente ela pode ser caracterizada pelo que alguns autores chamam de condicionantes estruturais da dependência. Talvez a terminologia estrutural aqui não seja a melhor, mas, enfim, ela está mais ou menos consagrada na literatura, eu vou continuar usando. O que significa essas condições estruturais? Ou seja, que faz parte da nossa economia, do Brasil, da sociedade brasileira, o fato de que essa economia sofre talvez seja uma palavra ruim, mas, enfim, está inserida dentro de um processo que, dentro da teoria marxista da dependência, se chama, o nome talvez não seja o melhor, porque não dá muito a ideia do que ela procura expressar, pretendo explicar daqui a pouco, processos de transferência de valor. O termo não é o melhor, não foi nem o termo originariamente utilizado pelos teóricos lá nos anos 60, 70 do século passado, que iniciaram essa tradição teórica, mas hoje em dia o termo mecanismo de transferência de valor está mais ou menos consagrado. O termo é ruim porque pode passar a ideia de que se trata, portanto, de uma transferência no sentido geográfico, ou seja, no sentido de que parte do valor sai de um lugar e vai em direção a outro. Embora, numa determinação muito mais geral, isso de fato ocorra, o que esses mecanismos de transferência de valor estão procurando retratar é uma tentativa, com possibilidades, com limitações, de se apropriar de algo que o Marx, já no Capital, principalmente no seu livro 3, procurou tratar no que diz respeito à dialética que existe entre o processo de produção do valor, determinado pelas legalidades, principalmente, mas não só, que estão contidas no livro 1 do Capital, e, portanto, de maneira contraditória, as condições de apropriação desse valor que foi produzido. E, em distintos níveis de abstração, Marx procura mostrar lá que as legalidades que fazem com que determinados capitais produzam mais ou menos, em distintas condições, valor e mais valor, não são as mesmas, portanto, os critérios de apropriação, quanto cada um desses capitais vai se apropriar daquela totalidade de valor e de mais valor produzido, tem outras determinações. Essa dialética, produção e apropriação do valor. E de um ponto de vista, assim, extremamente sintético,
O Marx vai fazer isso lá em outro nível de abstração, mas ele vai fazer isso lá procurando, primeiro, na verdade, desde o livro 1, ele já nota que existiria esse tipo de dialética produção-apropriação do valor, no que diz respeito à concorrência entre capitais que produzem uma mesma mercadoria. No linguajar de hoje, a gente poderia dizer no mesmo setor produtivo. De forma que, em média, como tendência, capitais com maior produtividade na produção de uma mesma mercadoria, de um mesmo produto, tendem a se apropriar de uma magnitude de valor superior àquela que eles mesmos produziram. E essa quantidade de valor da qual esses capitais mais produtivos se apropriam a mais, tem que ser produzida em outro lugar, ou por outro capital, que será justamente uma massa de valor que é produzida por capitais que produzem a mesma mercadoria, mas o fazem, em média, como tendência, com uma produtividade inferior. Portanto, essa noção de transferência de valor é a diferença entre a produção de valor e a apropriação, de forma que capitais mais produtivos tendem a se apropriar de parcela do valor ou do mais-valor que capitais menos produtivos produzem. Isso, no livro 3, no famoso capítulo 9, lá na seção 2 do livro 3, o Marx, em outro nível de abstração, vai tratar da concorrência entre capitais que produzem distintos valores de uso, ou, no linguajar de hoje, estão produzindo em setores distintos. Vai ocorrer algo análogo, não é a mesma coisa, mas algo análogo, de forma que, em média, setores que têm capitais, em média, mais produtivos, vão se apropriar de parte do valor que é produzido por setores que, em média, comparado com o restante, são menos produtivos. Portanto, existiria também uma transferência de valor, entendendo ela como essa dialética produção-apropriação do valor. Isso Marx fazia do ponto de vista de capitais, ele estava em outro nível de abstração. O que a teoria marxista da dependência vai fazer é descer o nível de abstração, portanto, utilizando categorias de intermediação necessárias. Se ela é mais ou bem sucedida nisso, a gente pode discutir em outro momento, mas o fato é que ela procura observar isso do ponto de vista de espaços específicos frente a outros. Atenção, aqui tem uma confusão muito recorrente. Se a referência teórica é Marx, se trata da dialética produção-apropriação do valor entre capitais que estão operando, sim, em lugares distintos, mas não se trata de uma transferência de valor entre lugares distintos, ou, como às vezes soa, transferência de valor de um Estado nacional para outro Estado nacional. A categoria central de análise na perspectiva marxista não é o Estado nacional, embora seja uma categoria importante, mas a categoria central de análise é o capital, o conteúdo capital que define as legalidades desta época social histórica chamada capitalista. Muito bem. Como, em média, via de regra, o que não exclui possibilidade de setores específicos ou capitais específicos, mas como, em média, as economias dependentes, umas mais, outras menos, dependência é uma questão de grau, tendem a se especializar na produção e na exportação, justamente, ou de setores produtivos ou de mercadorias que, em média, têm menor produtividade frente à economia mundial, ou ainda que produzam o mesmo que outros capitais produzem em outros lugares, o fazem, em média, com menor produtividade, acabam sofrendo, esses capitais que operam nessas economias, acabam sofrendo esse tipo de mecanismo de transferência de valor. Além disso, você tem mecanismo de transferência de valor do ponto de vista do que a gente pode chamar, numa linguagem mais contemporânea, relacionada à conta de capital, ao fluxo de capitais. Para além de uma transferência de valor no plano do comércio internacional, seja na concorrência dentro dos setores ou entre setores, você também tem mecanismo de transferência de valor que dizem respeito à balança de renda e serviços, ou seja, a entrada de investimento direto estrangeiro ou o endividamento direto, seja público ou privado aqui, enfim, entrada de recursos e capitais que implicam, no momento seguinte, pagamento do serviço desse passivo externo, se vocês quiserem, numa linguagem mais contemporânea, que também vão implicar que parcela do valor produzido por capitais nas nossas economias é apropriado e, portanto, vai fazer parte da dinâmica de acumulação não aqui, ou de capitais daqui, mas de capitais que operam lá fora. Podem ser da mesma propriedade, enfim, aqui não se trata de uma discussão de distinta propriedade. Bom, isso define um condicionante estrutural, porque esse capitalismo dependente tem que lidar com isso recorrentemente. Alguns intérpretes chegam a concluir que, portanto, decorreria necessariamente daí, e alguns autores, embora não na tradição marxista, tenham chegado a essa conclusão,
que esses capitalismos dependentes tenderiam à estagnação, não teriam possibilidade de crescimento. Não é verdade, porque, pelo menos dentro da referência marxista, o que isso condiciona estruturalmente é a necessidade, quanto mais vai conseguir, quanto menos, se consegue ou não, é uma outra discussão, mas o capitalismo dependente, para ter uma dinâmica de acumulação de capital interna, necessita, portanto, aumentar a produção desse valor mais valor, para compensar parte daquele valor mais valor, que é, aspas, transferido, mas mesmo assim garantir alguma dinâmica de acumulação de capital interna. Portanto, dentro do capitalismo, isso significaria ter que aumentar, para além das razões de já ser capitalista, é que a especificidade dependente reforça essa lei de tendência pelo fato de sermos capitalistas, de aumentar a exploração do trabalho, de aumentar a taxa de mais valor na linguagem de Marx, e isso foi chamado, da pana para manga, tem um debate, foi chamado nessa tradição de superexploração do trabalho, inicialmente, depois, de maneira mais rigorosa, superexploração da força de trabalho. Isso pode garantir alguma dinâmica de acumulação de capital interna, mas tem consequências. Ou seja, essa tendência redobrada ao aumento da exploração do trabalho tende a produzir processos redobrados, porque isso é característico do capitalismo, de concentração tanto de renda como de riqueza e todas as consequências sociais que isso traz. Então, isso, de maneira extremamente sintética, é o que caracterizaria a condição dependente. Duas observações muito rápidas. A primeira delas é que a dependência é uma questão de grau. Assim como o seu reverso, o imperialismo, as economias imperialistas, se vocês quiserem, também é uma questão de grau. Não é a mesma coisa a economia americana do que a economia, sei lá, alemã. Da mesma forma, do ponto de vista da dependência, o grau de dependência é distinto. Se compararmos, por exemplo, uma economia brasileira com uma economia haitiana, por exemplo, podemos pensar em outros exemplos, é uma questão de grau. Mas a segunda observação é mais importante, que é o fato de que, assim como o capitalismo, a economia mundial capitalista, e, portanto, a divisão internacional do trabalho, a ela associada, tem uma historicidade, tem distintos períodos históricos, com distintas formatações históricas. Essa relação, economias imperialistas e economias dependentes, também tem uma historicidade, ou seja, a dependência não é a mesma no século XIX, na virada para o século XX, no segundo pós-guerra, etc., etc. Ou seja, a historicidade do capitalismo também define uma historicidade das condições de dependência. Portanto, se podemos falar de um capitalismo contemporâneo, teremos que falar de uma dependência contemporânea, que, embora seja dependência, é distinta na sua forma histórica de outras que a gente já vivenciou. Além disso, do componente da historicidade, nós temos determinações conjunturais. Ou seja, dentro de uma mesma época histórica, distintas conjunturas ou distintos cenários externos, principalmente, mas não só, podem ou reforçar as condições estruturais de dependência, os mecanismos de transferência de valor, ou aliviar essas condições estruturais. Atenção, não é nem criar, nem solucionar. A conjuntura não cria nem soluciona os condicionantes estruturais de dependência. Se a conjuntura externa for favorável, você tem aqueles determinantes estruturais que continuam operando aliviados. Quanto mais, quanto menos, depende da conjuntura. Se essa conjuntura é desfavorável, você tem um reforço daqueles condicionantes estruturais. A última observação a respeito disso é que o capitalismo contemporâneo, portanto, esta época histórica, que inclusive dá nome, faz parte do título do nosso painel, o capitalismo neoliberal, ou o capitalismo contemporâneo, aqui também seria pano para manga, ficaríamos até amanhã falando sobre, dar pano para manga, ficaríamos até amanhã falando disso. Mas esse capitalismo contemporâneo, ele pode ser caracterizado por vários componentes interrelacionados. Aqui a gente poderia falar do processo de reestruturação produtiva, de modificação de políticas econômicas, de processo de abertura comercial, rodada GATT, enfim, mil coisas, tá? Mas eu quero aqui chamar atenção apenas para 3 delas. As 2 primeiras são as que eu mais desenvolvo em outras ocasiões, normalmente, o que mais me chamam para falar, mas eu quero me ater a outra. A primeira delas é o fato de que o capitalismo contemporâneo acentuou uma característica do capitalismo, que é o que o Marx trata na seção 2 do livro 2 do Capital, que é o que ele chamava de tempo de rotação do capital. O capitalismo contemporâneo acelera o tempo de rotação do capital, ou seja, ele encurta o tempo que o capital faz o que faz. O tempo que ele demora na compra, de meios de produção, força de trabalho,
o tempo no processo produtivo, principalmente dos gargalos produtivos, que são o tempo de não trabalho, em curto tempo de venda, em curto tempo de recompra, ou seja, em curto tempo de rotação do capital. Por quê? Porque isso, como Marx lá já tinha percebido, eleva o que ele lá chamou de taxa anual de mais-valor, poderíamos dizer que é uma taxa periódica de mais-valor, que se reflete, tem outras determinações também, numa taxa anual ou periódica crescente de lucro. Portanto, tem uma funcionalidade, isso, e o capitalismo contemporâneo reforçou esse processo. A segunda característica que eu queria ressaltar é que a lógica de valorização do capital no capitalismo contemporâneo, de maneira crescente e intensificada, desde quando ele se forma, nos anos 70 do século passado, é uma lógica de valorização fictícia do capital. Ou seja, uma lógica, um sentido que é captado pelo que o Marx chamou lá no livro 3 de capital fictício. Atenção, não se trata de uma lógica de mera apropriação no setor financeiro, portanto, um problema do capital financeiro, que se hipertrofia frente a outros setores, primordialmente frente ao setor produtivo. Portanto, tratar-se-ia, portanto, para combater esse tipo de coisa, tentar minguar a hipertrofia do setor financeiro para majorar a participação do setor produtivo real, que produz riqueza, emprego, renda, enfim. Essa é uma interpretação mais próxima de uma referência teórica keynesiana, que contamina muito o pensamento marxista, diga-se de passagem. Mas o que o Marx estava pensando lá é um sentido, é uma lógica. Ou seja, o capital fictício não é que um capital em um lugar assim se valorize. Não, é que o sentido de valorização do capital esteja onde ele estiver, setor primário, secundário, terciário, quaternário, já me falaram que está existindo o quaternário, onde quer que seja, e em que mercado for, não apenas no financeiro, aqui talvez no mercado financeiro isso seja mais explícito, é uma lógica de valorização fictícia do capital, que, grosso modo, eu vou apenas enunciar, não tenho tempo de desenvolver isso aqui, diz respeito ao fato de que aquela lógica tradicional que a gente tem no capital, ou seja, o capital pré-existe na forma de dinheiro, ingressa na produção comprando meio de produção, fosse trabalho, produz valor para se apropriar na forma de lucros ou outras formas de apropriação, tem essa sequência lógica, o capital pré-existe, produz ou se valoriza e realiza essa valorização. O capital fictício, ou a lógica fictícia de valorização, inverte essa lógica. Não pré-existe capital, por isso que o Marx chamava de capital fictício, mas ele é real. O que pré-existe é a expectativa de que no futuro vá ocorrer uma apropriação de um valor que será produzido, mas ainda não foi. Então, você tem uma expectativa de apropriação de valor no futuro. O que se faz hoje é justamente vender ou revender esse direito de apropriação de um valor futuro, um título de apropriação, enfim, os novos instrumentos financeiros, ou instrumentos financeiros em geral, se vocês quiserem, é uma discussão de formas do capital fictício, que, na verdade, está repassando para quem compra o direito de apropriação futura de um valor que ainda não foi produzido. A venda desses títulos de apropriação permite, portanto, a constituição de um capital que possibilita, se vai ou não uma outra discussão, a adentrada no processo produtivo e a produção de valor, que pode ocorrer no que se esperava, na magnitude maior ainda, numa magnitude menor, ou pode simplesmente não ocorrer. Então, se trata de uma lógica de valorização fictícia do capital que inverte a lógica. Se espera uma apropriação com base nisso, e na venda, na relação social de vendedor-comprador desse direito de apropriação futura, constitui-se como possibilidade um capital que, a partir dali, pode, não é uma obrigação, uma necessidade, adentrar ou não o processo de produção de mais valor. Inverte-se a lógica. Seja onde for, setor primário, secundário, terciário, mercado financeiro, setor produtivo, enfim. É isso que caracteriza o capitalismo contemporâneo. Esse capital fictício tem uma dialética, ele em si, ao menos hoje, não participa de uma produção direta, são títulos de apropriação diretamente em si, no plano individual particular, mas possibilita justamente a acentuação ainda maior da diminuição do tempo de rotação do capital e, portanto, contribui imediatamente, indiretamente, para que a produção de mais valor aumente no capitalismo. Então, tem essa dialética, tem uma funcionalidade, se vocês quiserem, tem uma disfuncionalidade. Muito bem. Mas o que eu queria resgatar aqui do capitalismo contemporâneo eu costumo tratar mais desses dois elementos em minhas outras intervenções, que é o que mais me perguntam. Mas eu queria ressaltar aqui, até porque é uma chamada do próprio título do painel, o neoliberalismo. Aqui também tem pano para manga e um debate
talvez interminável sobre o assunto. Mas o que eu gostaria aqui de tratar sobre o neoliberalismo, em primeiro momento, é discutir o que ele não é, o que ele não significa, porque muitas pessoas acabam confundindo isso. O neoliberalismo, entendamos ele como entendamos, ele se constitui como uma afirmação de uma proposta. É só ir lá e ler, tem que ter estômago, tome e engove, para ler, tem que ler, Friedman, Hayek, von Hayek, nunca se esqueçam, von Mises, tem que ir lá e ler, é duro, tem que tomar um antiácido, forte. Mas, do ponto de vista propositivo, o neoliberalismo ele se define num nível de abstração do que nós podemos chamar em economia política do desenvolvimento, ou crítica da economia política do desenvolvimento, de uma estratégia de desenvolvimento. Diz respeito aos marcos estruturais de uma economia, de uma sociedade, em última instância. Evidentemente que dentro desses marcos estruturais está contida a política econômica, mas é que a política econômica se insere nisso em outro plano de abstração. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muita gente confunde neoliberalismo com política econômica ortodoxa, ou seja, com a instrumentalização desculpem a redundância, dos instrumentos de política monetária, fiscal, cambial e às vezes até de rendas, desde um ponto de vista mais clássico ortodoxo, ou seja, uma política econômica que busca apenas combater, com a lógica do modelo clássico na cabeça, o novo clássico, qualquer que seja a sua roupagem mais contemporânea, de combate à inflação e, portanto, uma política econômica ortodoxa para simplesmente combater preços, de restrição da demanda agregada, de redução da oferta de moeda, ou de redução da taxa de crescimento da oferta de moeda, de contenção dos gastos públicos, promoção de superávit fiscal na medida do possível, ou redução no déficit público, enfim, uma política econômica ortodoxa. O neoliberalismo ele não se define nesse nível de abstração. O neoliberalismo se define em outro nível de abstração maior, que é o da estratégia de desenvolvimento. Dá para caracterizar o neoliberalismo basicamente com duas proposições. A primeira delas, que é um pré-requisito, é uma condição necessária, mas não é suficiente, é que a economia, sim, e a política econômica tem um papel atuante nisso, tem que buscar, promover e manter a estabilização macroeconômica, no sentido tradicional, estabilização de preço e de controle dos gastos públicos. E esse é um papel da política econômica. Mas isso é um pré-requisito, uma condição necessária, porque o que define mesmo a estratégia neoliberal de desenvolvimento é a segunda proposição, de que, dada a estabilização como pré-requisito, são necessárias reformas estruturantes que procurem desregulamentar, liberalizar mercados, abrir mercados, reduzir a participação do Estado nesses mercados, para que, de acordo com a lógica neoliberal, o ambiente competitivo seja aprofundado, a contestabilidade, dirão alguns deles, essa maior concorrência tende a promover aumento de produtividade e competitividade, que, na lógica dos modelos de crescimento e distribuição deles, promove aumento do crescimento econômico e uma distribuição de renda, em função da teoria tradicional neoclássica da distribuição, uma distribuição de renda em favor do fator mais abundante, como as teorias tradicionais do comércio internacional costumam tratar, e no caso das economias periféricas, subdesenvolvidas, seria o fator trabalho. Portanto, seria essa a promessa neoliberal, desde que as reformas, quais? Privatização, abertura comercial, abertura da conta de capital, redução do papel do Estado, reforma administrativa, reforma do Estado, etc., etc. Todo esse pacote de reforma da Previdência, etc., tudo isso que a gente vem vendo recorrentemente, seja apresentado e praticado. Porque isso garantirá a volta dos investimentos e o crescimento mantida a estabilização macroeconômica. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte: e com qual política econômica se garante ou é possível o pré-requisito, a estabilização macroeconômica? Com política econômica ortodoxa ou heterodoxa? Um neoliberal raiz, digamos assim, não um neoliberal Nutella, se é que existe essa clivagem, diria o seguinte: não importa. O que importa é que ela seja obtida. Na verdade, é óbvio que ela vai importar, mas quem vai dar a cara de qual política econômica é necessária, se uma ortodoxa ou heterodoxa, é a conjuntura específica. Os neoliberais não tinham nenhum problema nos anos 90 ao defender políticas de estabilização econômica com âncora cambial em vários lugares, e eram neoliberais. Porque o problema deles é que, bom, dada aquela conjuntura, o melhor mecanismo defendiam eles para conseguir estabilização macroeconômica era com as distintas políticas de estabilização via âncora cambial, que no limite levava à dolarização, mas enfim, nem todos
defendiam isso, nem todos os países fizeram isso. Mas eram políticas econômicas heterodoxas, porque um clássico ortodoxo, raiz mesmo, tem ojeriza, vai ter urticária a qualquer tipo de controle de um preço-chave da economia, como é, por exemplo, a taxa de câmbio, ainda que seja um controle indireto. A gente viu na virada do século, e muito mais recentemente, que, na verdade, agora se defende uma política ortodoxa para a estabilização macroeconômica, mas eu queria deixar claro aqui que eles não têm nada a priori contra uma política econômica heterodoxa. Isso é muito importante para a gente, inclusive do ponto de vista da economia política, do pensamento crítico, para analisar a conjuntura, porque, às vezes, pseudo-rupturas em relação ao neoliberalismo se apresentam única e exclusivamente com uma outra proposta de política econômica. E não tocam no assunto das reformas estruturais, privatizações, etc. Ao contrário, às vezes as defendem e defendem que têm que ser promovidas e aprofundadas. Isso não é ser antineoliberal, isso é uma discussão interna ao neoliberalismo e não uma discussão que venha de fora do neoliberalismo. Isso nos levaria, inclusive, a discutir o que foi chamado em algum momento de novo desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, o que, embora não seja nenhum desenvolvimentista, do ponto de vista do desenvolvimentismo clássico, se vocês quiserem, mais estruturalista, eu, se fosse um desenvolvimentista raiz mesmo, estruturalista, eu tomaria como uma ofensa eles utilizarem esse qualificativo desenvolvimentismo para um tipo de proposta. Mas, enfim. A última coisa que eu gostaria de tratar sobre o neoliberalismo, antes de entrar em alguns toques sobre conjuntura, porque a conjuntura, e aí eu vou anotar aqui, aí eu vou exercer meu papel de aluno, vou aprender com o Filgueiras, com o meu camarada Filgueiras, mas o que eu queria também deixar claro, desde já, do ponto de vista dos determinantes estruturais, é que a economia brasileira implementa o neoliberalismo com idas e vindas, com miniciclos, com aprofundamentos, com uma maior ou menor maquiagem com políticas sociais compensatórias em alguns períodos, enfim. Mas nós implementamos essa estratégia neoliberal de desenvolvimento desde os anos 90, incluindo os governos do PT. Só que o que o neoliberalismo faz, justamente por, dentre outras coisas, promover privatizações e, portanto, desnacionalização e transnacionalização da estrutura produtiva, e reconformando a estrutura de distribuição tanto de renda e riqueza. Mas também com abertura comercial, abertura da conta de capital, o que nós temos é que o neoliberalismo, ou seja, o capitalismo, nesta época histórica específica, com a implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento, aprofunda os mecanismos estruturais de transferência de valor que definem a condição dependente, o que caracteriza a economia brasileira na divisão internacional do trabalho, nesta época histórica. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Muito bem. Do ponto de vista mais próximo no tempo, ou conjuntural, se vocês quiserem, implementamos neoliberalismo desde os anos 90, viramos o século implementando a mesma estratégia, mas é que se a gente pega a virada do século, a gente passa a enfrentar dois cenários completamente diferentes. Se a gente pega o período 2001, 2007, antes do estouro da crise estrutural do capitalismo, que vem até agora, em 2007, o que nós temos é um cenário externo extremamente favorável. Nunca antes na história, e não é só do Brasil, não, da América Latina, poderíamos falar de outras regiões dependentes, mas da América Latina e do Caribe, isso é claríssimo, tivemos um cenário externo tão favorável. A economia mundial crescia relativamente bem, as economias que mais cresciam no mundo, e não era só a China, embora também, e principalmente a China, demandavam para sustentar esse crescimento importações de produtos, de commodities, de bens e recursos naturais que a América Latina tinha voltado justamente por conta do neoliberalismo a se reespecializar na produção e na exportação, precisavam importar esses produtos e, portanto, esse cenário externo favorável permitiu um crescimento não só da demanda quantitativa pelos produtos que nós produzimos, estávamos reespecializados nisso, e exportamos, portanto, um aumento do quantum exportado, mas também com um aumento do preço dessas commodities. O que significa que a receita, o produto das exportações, preço por vezes quantidade, explodiu para cima. Nunca antes tivemos uma performance exportadora, talvez em alguns outros períodos, mas enfim, tão robusta como essa. Mas o cenário externo favorável não era só nisso, o cenário externo favorável também incluía o fato de que o mercado de crédito internacional estava relativamente favorável, para dizer no português claro.
Sobrava crédito lá fora, quantitativamente, e, portanto, sobrava entrando para cá. Sobrava entrando para cá, e, como tendência, quando sobra, as taxas de juros internacionais também são baixas, porque começamos o século XXI assim. O que permite captarmos divisas, entrada de capitais a um custo baixo, e pelo fato de que as taxas de juros internacionais estavam baixas, nós podíamos abaixar a taxa de juros doméstica para níveis baixos, mantendo um certo gap aí da diferença entre distintas economias, não é só o risco cambial, mas enfim. Então, portanto, nós tínhamos expansão da demanda via exportações, nós tínhamos um afrouxamento conjuntural da vulnerabilidade externa, das nossas contas externas, podíamos reduzir a taxa de juros, o que promovia o crescimento via investimentos privados aqui dentro, portanto, promovia uma dinâmica de crescimento sem pressão inflacionária, porque, além de tudo, o câmbio estava controlado em função da entrada de capitais. Sobrava tanto recurso internacional, e as reservas internacionais tanto cresceram, e não foi só no Brasil, é bom deixar isso claro. Aliás, se a gente pegar alguns indicadores, a gente vai ver que na América Latina e no Caribe, o Brasil só teve melhor desempenho se comparado com o Haiti. Digamos que, né, não é para se vangloriar disso, mas, enfim, valeu para todas as economias. Isso permitiu, portanto, ao Estado um orçamento, um crescimento das receitas em função dessa dinâmica, sem pressão inflacionária, pela entrada de capital que tendia a manter a taxa de câmbio relativamente valorizada, sem pressionar a inflação, crescimento sem inflação, e o Estado aumentando sua arrecadação, o que lhe permitiu, não era uma obrigação, poderia não ter feito, políticas sociais compensatórias. Compensatórias, não estruturantes. Tanto eram compensatórias que mudou o governo, elas foram modificadas, diminuídas, enfim, não eram políticas sociais estruturantes, de fato. Políticas sociais à la Banco Mundial. Esse cenário externo virou, de extremamente favorável, virou desfavorável, justamente após o histórico da crise mundial 2007, que se aprofunda em 2008. Estamos nessa mesma crise estrutural do capitalismo desde lá até agora, que tem miniciclos aí, tem distintas fases. Você teve essa primeira fase, 2007, 2008, que se expressa via uma crise de liquidez e inadimplência no sistema bancário financeiro, que, pela atuação do Estado, tentando ganhar tempo e combater os efeitos dessa primeira fase da crise, potencializa o aumento das dívidas públicas e, portanto, a segunda fase da crise vai estourar por razões específicas lá na zona do euro, via a crise das dívidas soberanas, lá 2010, 11, daí para frente. E o que nós vivemos agora com a pandemia é a terceira fase da mesma crise, que a pandemia não é a causa, a economia mundial e a brasileira já vinham em crise antes, isso que a gente estava decolando, poderíamos até estar decolando, mas certamente não era com um avião que tivesse autonomia de voo razoável. A crise já vinha de antes, os dados estão aqui para demonstrar, não vou aqui aporrinhá-los com os dados, tanto na economia mundial como na economia brasileira. Então, estamos dentro, a crise estrutural do capitalismo agrava, reforça os condicionantes estruturais da dependência, porque continuamos no neoliberalismo, e, por outro lado, piora o ambiente conjuntural, reforçando os determinantes estruturais. Muito bem, o tempo aqui está acabando, mas eu quero pontuar duas coisas rapidinhas aqui. A primeira delas é que parece não fazer muito sentido nisso, talvez o Figueiras vai entrar mais nisso, não estou querendo pautar a fala dele, mas sempre me perguntam, tá, e por que o golpe de 2016? E foi um golpe, não vou discutir que não foi um golpe. Porque se nós estamos no neoliberalismo desde sempre, se o governo Dilma, e lembrem-se do começo do segundo governo Dilma, lembrem-se dos anúncios de uma reforma fiscal e uma reforma da Previdência progressiva anunciado pelo ex-ministro da Dilma, um economista, by the way, heterodoxo. Não vou dizer aqui o nome dele, mas todos sabem de quem eu estou falando. Ou seja, como consequência da crise estrutural do capitalismo pela qual ele passa, o capitalismo, essa crise da lógica de valorização fictícia do capital, se explicita porque você tem uma superprodução, uma superacumulação de direitos de apropriação futura de um valor que não tem sido produzido na mesma magnitude. Isso estoura em 2007 e permanece, essa contradição permanece não resolvida e aumentando de lá para cá. Isso significa que no capitalismo contemporâneo, que vale reforçadamente para economias dependentes, isso se resolve de duas uma. Ou você deixa quebrar, desvalorizar essa massa de capital fictício superacumulada, ou você aumenta a exploração do trabalho para aumentar a produção de mais valor para se adequar a esses direitos de apropriação. Então, isso exige, no mundo inteiro, reformas
constantes, repetidas, que levem, em última instância, ao aumento da exploração do trabalho. O que acontece em 2016 é que essa necessidade do aumento da exploração e, portanto, de uma nova rodada de reformas mais draconianas do que as que ainda estavam sendo apresentadas, e a observação do bloco de poder dominante no Brasil, que via nos governos do PT, ali do segundo Dilma, não via condições políticas para implementar isso, e não estou falando apenas da Agenda Brasil do MDB, nos levam a entender as razões que estão por trás dessa economia política do golpe, se vocês quiserem. E a outra questão que diz respeito é que uma nova rodada de privatizações iria e continua sendo necessária para essa tentativa do capitalismo dependente se conformar melhor dentro desse momento de crise estrutural do capitalismo. E se você detém o poder, ou seja, se você está no controle do Estado, você pode controlar quem são os indivíduos ou os setores da sociedade que vão abocanhar, no fundo é isso, que vão rapinar, se vocês quiserem, e, portanto, vão tomar posse desses processos de privatização. Então, faz diferença quem está lá. Isso nos ajuda a entender, não é só isso, mas nos ajuda a entender o porquê do golpe de 2016. Termino sim, Elizabeth, até porque meu tempo está acabando, eu sei disso, que nós vivemos agora um contexto, em 2020, onde no mundo inteiro, mas de forma reforçada aqui, nos querem fazer crer que nós estamos em crise, isso ninguém discute, mas a causa da crise é a pandemia. Ou seja, o mordomo da história do crime é o coronavírus, o culpado é o coronavírus. Primeiro, não é. A economia brasileira já estava em crise, a economia mundial, mas a economia brasileira, até como reflexo dialético disso, já estava em crise de antes. Evidentemente que a pandemia muda a forma e intensifica os seus efeitos, mas ela não é a causa da crise. Mas eu queria terminar justamente dando a deixa daí do que pode ser o prognóstico do que virá a seguir. Porque uma das mensagens ideológicas, e sempre tem isso, nos querer fazer acreditar que a pandemia é a causa da crise, é que, implicitamente, que isso contém, é que uma vez passada a pandemia, uma vez passados os efeitos da pandemia, o pós-pandemia, faria com que a economia voltasse para onde tinha parado, e segundo esse discurso mistificado, a economia tinha parado numa retomada do crescimento. Portanto, passada a pandemia, nós temos que retomar o crescimento. A retomada do crescimento estaria garantida, ou seja, o capitalismo dependente e a política econômica deste governo Bolsonaro, que reforçou, porque implementou em vários momentos, políticas econômicas procíclicas, reforçaram o movimento, mas isso voltaria ao normal pós-pandemia. Termino com o seguinte, porque a mensagem não é só essa, a mensagem é mais dura, porque a mensagem é a seguinte, só que no período de pandemia, neste ano, de forma tímida, pacata, contraditória, limitada, o Estado, embora tenha em vários momentos feito barbeiragem, mas o Estado teve que implementar algumas políticas anticíclicas. Isso redunda, em última instância, no aumento do déficit público e da dívida pública. E isso vai ter que ser ajustado. Vamos ter que pagar essa conta do déficit público e do aumento da dívida pública, isso que nós estamos dizendo agora. Ou seja, já está na mesa a justificativa para um aprofundamento do ajuste fiscal e das reformas neoliberais, ou seja, a perspectiva de um aprofundamento do neoliberalismo no capitalismo dependente brasileiro. Elizabeth, desculpa ter passado o tempo, mas eu precisava terminar com isso. Obrigado e, mais uma vez, desculpa por ter passado o tempo.